Top 3 ciclos biogeoquímicos que mais caem no Enem. Você sabe que ecologia é um dos conteúdos que mais cai no Enem. E dentro da parte de ecologia tem alguns assuntos que são mais cobrados do que outros, isso é lógico. E dentro desses assuntos nós temos o famoso assunto de ciclos biogeoquímicos. E eu quero te passar aqui o que você precisa saber para responder questões dos 3 ciclos biogeoquímicos que mais caem no Enem. Você não vai se arrepender de estar aqui comigo nesta aula, tranquilo? Então vem comigo já sem mais delongas para o nosso famoso slide, para a gente poder conseguir pensar junto. Eu já quero trazer você aqui para uma visão que talvez você nunca tenha aprendido aí no seu relacionamento com a parte de ecologia. Então, qual é a visão? Quando a gente olha para os ciclos biogeoquímicos, o próprio nome de classificação do assunto já nos dá algumas diretrizes sobre o que a gente precisa guardar no coração. Olha só, quando eu falo de ciclos biogeoquímicos, eu estou falando de um ciclo. Então, eu estou falando aqui, muito provavelmente, de algo que está relacionado com a matéria no ecossistema, tá? Então, olha só, vou dar um zoomzinho aqui só para você ficar ligado nessa explicação. A matéria, certo? Por quê, professor? Porque eu não posso falar de energia como ciclo, porque a energia tem um fluxo unidirecional, ela não é reciclada. A energia vai sendo perdida e sempre o nível trófico mais acima vai receber um pouco menos de energia do que o nível trófico abaixo recebeu, tá? Por quê? Porque uma parte dessa energia vai ser consumida para a manutenção do próprio organismo do indivíduo. Então ele vai acabar perdendo um pouco disso para o ambiente, tá? Então, quando eu falo de ciclo, eu estou falando de matéria. Então eu estou falando aqui da matéria orgânica que vai estar sendo reciclada aí dentro do ecossistema, bonitão. Tranquilo? Pegou essa ideia? E aí vamos mais além. Quando a gente fala ciclos biogeoquímicos, quer dizer que são processos ou organismos que estejam envolvidos biologicamente com essa matéria, ou processos geológicos e condições geográficas que influenciem a distribuição e o estágio dessa matéria, e ainda reações e processos químicos que estejam influenciando aí justamente essa matéria no ecossistema. Pegou a visão? Então você vai observar os processos ou seres vivos que estão relacionados, as questões ou fatores geológicos e geográficos e as principais reações químicas que estão ali envolvidas com essa matéria, com esses componentes. Assim fica muito mais fácil de você observar a realidade daquilo que a gente está observando dentro do ecossistema. Então vamos lá. O primeiro ciclo que o Enem mais ama é o ciclo do nitrogênio. Então, quando a gente pensa no ciclo do nitrogênio, nós precisamos lembrar, logo de cara, quais são os eventos ou organismos biológicos que estão relacionados com o elemento químico do nitrogênio, os aspectos geográficos e geológicos e as reações químicas que estão aí envolvidas com isso. Então, para isso, a gente precisa lembrar do esqueminha maravilhoso que eu vou te entregar aqui. E você vai ter isso aí. Isso aqui só quem é meu aluno tem acesso. Então, você que está aqui no meu canal vai ter acesso também. Então, olha só. O N2, que é o formato gasoso do nitrogênio, é onde a gente encontra o maior reservatório na atmosfera. Então, eu vou desenhar isso aqui numa formazinha de nuvem, tá? Então, o nitrogênio, na sua grande parte, ele está concentrado no ar que nós respiramos. Porém, nessa forma de N2 gasoso, ele não pode ser utilizado, bebê. Não pode ser utilizado. Não dá para utilizar o N2 nessa forma aí, tá? Então, nós precisamos passar por um processo, olha só, um processo químico que vai retirar esse N2 da atmosfera e vai incluir ele ali no ecossistema, vai colocar ele no solo, para que a gente possa, por meio da cadeia alimentar, ter acesso a esse conteúdo. Então, o que é que acontece? O primeiro passo é tirar esse N2 da atmosfera e fixar ele no solo. Este é o processo que você pode já ter ouvido falar, eu tenho certeza que sim, o processo de fixação biológica. Por que biológica, professor? Porque é um processo, uma reação química que modifica esse N2 para uma outra composição e é feito por organismos específicos, tá? Que são aí as bactérias fixadoras.
Nós temos dois tipos de bactérias fixadoras. Aquelas que vivem livres no solo, fazem isso de forma direta, e aquelas que estão associadas às raízes de leguminosas, que são as famosas associações mutualísticas, conhecidas como bacteriorrizas. Tranquilo? Então, a fixação biológica é feita. O que é que acontece? Esse N2 vai sair da forma de N2 e vai ser fixado na forma de NH3. Então, aqui fica conhecida como amônia, tá? Então, a amônia vai ser fixada ali no ambiente. Qual é a grande sacada disso aqui, professor? A amônia, ela é tóxica, também conhecida como excreta nitrogenada de organismos aquáticos. Então, mesmo com essa fixação, eu não consigo, professor, utilizar esse nitrogênio. Então, o que é que eu vou fazer com esse nitrogênio? Eu preciso transformar ele em uma condição utilizável por animais e vegetais. Como isso vai acontecer, professor? Eu vou passar essa amônia por um processo químico, né? De quê? Um processo químico que vai transformar esse queridão no NO3-, que é o famoso nitrato. Eita, professor, tô entendendo. Calma, bebê, calma. Olha só, eu tenho uma forma, um negócio que se eu comer eu morro. Ponto. Amônia. Não posso comer. Mas se eu pegar esse negócio e der uma fervida, ele para de ser tóxico e eu consigo comer, tem até um gostinho legal. Então é isso que está acontecendo. É como se eu estivesse passando por um processo químico ali para transformar essa amônia em algo que a gente possa comer. Beleza? Qual é esse processo? Se eu preciso pegar a amônia e botar ela para ser transformada em nitrato, eu preciso fazer um processo de nitrificação. Tranquilo? Então, a nitrificação ela é o processo de pegar a amônia tóxica que foi fixada no solo e transformar ela em um nitrato que possa ser utilizado por vegetais e animais. Então, agora sim, esse nitrato ele pode ser absorvido. Olha só, ele pode ser absorvido por meio da cadeia alimentar por animais e vegetais. Tranquilo? Só que esses animais e vegetais, eles vão ao longo do tempo morrendo e precisam passar por um processo de decomposição. O processo de decomposição vai devolver esse nitrato que estava acumulado aí no organismo desses indivíduos para o seu estágio inicial da amônia. E este é o processo que já foi cobrado recentemente por questão no Enem, que é conhecido como amonificação. Então, a amonificação ela é o processo realizado pelos decompositores de degradar a matéria orgânica e disponibilizar de novo na forma de amônia para o começo do ciclo, tá? Só que também existem bactérias que estão no solo que vão pegar esse nitratozinho que foi formado e vão trabalhar para completar esse ciclo, porque perceba, a gente fechou o ciclo aqui nessa região. Amônia, nitrato, animais vegetais, volta para amônia. Mas e como é que eu volto esse nitrogênio para a atmosfera para começar o ciclo lá do zero? Eu preciso pegar esse nitrato que foi fixado e eu preciso devolver ele para a forma de N2 atmosférico. Quem faz isso, professor? Quem faz isso são algumas bactérias que vivem no solo, chamadas de bactérias desnitrificantes. Por que, professor, desnitrificantes? Olha, vamos rebobinar aqui, ó. O processo de tornar esse nitrogênio utilizável é um processo de nitrificação. Se eu vou pegar esse nitrogênio utilizável e devolver para a forma que eu não utilizo mais, que é o N2 atmosférico, eu estou fazendo o quê? Uma desnitrificação. Eu estou tirando o que foi feito. Então, esse processo de devolver é o processo de desnitrificação. Tranquilo? Bom demais, né não? Último adendrozinho aqui para a gente ir para o próximo ciclo, que é o ciclo do carbono. Essa etapa de nitrificação, ela não acontece de uma vez só. A amônia não passa direto para a forma de nitrato. Primeiro, nós temos uma subetapa, que é a primeira etapa da nitrificação, que é chamada de nitrosação. Ela vai transformar essa amônia no famoso NO2-. Quem já assistiu Velozes e Furiosos vai lembrar o nitro que os caras botam lá no carro para sair lá correndo pra caramba. É isso aqui, ó, o NO2, beleza? Só que ali é gasoso, beleza? Aqui a gente tá fazendo uma nitrosação, transformando ele em nitrato, beleza?
em nitrito, desculpa. Esse aqui é o nitrito, tá bom? E esse nitrito ainda não é utilizável, ele é tóxico, né? Como aquele que é utilizado lá nos carros, beleza? E aí, a etapa final de conclusão da nitrificação, que é o processo geral, é a segunda etapa, de pegar esse nitrito e transformar ele, por fim, em nitrato, fazendo aqui o que nós conhecemos como nitratação. Então, só para ficar claro na sua cabeça, para transformar a amônia em nitrato que é utilizável, eu preciso de duas subetapas. Então, a nitrificação, que é o processo geral de passar um para o outro, é dividida em duas etapas. A nitrosação número 1 e a nitratação número 2. Tranquilo? Não esquece mais. Isso aqui é o que o Enem ama cobrar de você, tá? Já teve pergunta no Enem sobre fixação biológica, já teve pergunta no Enem sobre desnitrificação, já teve pergunta recente no Enem por amonificação e por nitratação, que é a última etapa do processo de nitrificação. Então, por que o Enem ama cobrar ciclo do nitrogênio? Porque é um ciclozinho que é cheio de etapas. E o Enem ama cobrar etapas dos seus alunos, tranquilo? Então, agora você não erra mais. Porque você tem esse... Olha só, dentro de um quadradinho aqui você consegue entender tudo o que precisa sobre nitrificação, fixação biológica, desnitrificação, o ciclo do nitrogênio inteiro. Então, se aprender dessa forma aqui te ajuda, então eu quero te entregar 15 dias da nossa plataforma, onde meus alunos aprendem desse jeitinho aqui e tem acesso a esse material aqui gratuito, viu, velho? Lá dentro da plataforma você consegue ver essas minhas anotações. Olha só, então resgata esses 15 dias e pega para você entender aí melhor esses aspectos da ecologia. Quando a gente passa aqui para o segundo ciclo mais importante do Enem, nós temos o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é bem mais simples. Por quê? Porque o ciclo do carbono está diretamente relacionado com dois processos biológicos que a gente conhece à torta e à direita. Quais são eles? Vou lembrar você agora. Qual é o maior reservatório de carbono do ecossistema? É o carbono também atmosférico, que é o CO2, tá bom? E aí, como é que a gente trabalha com esse CO2 na natureza? Existem vegetais que vão estar fazendo o processamento desse CO2 a todo momento. Qual é o processamento que eles realizam? Eles captam esse CO2 para produzir matéria orgânica e quando eles degradam a matéria orgânica, eles devolvem esse CO2 para a atmosfera. Pegaram a ideia? Quando os vegetais utilizam esse CO2, eles estão fazendo o quê? A famosa fotossíntese. Enquanto elas quebram o que foi produzido na fotossíntese, elas estão realizando o quê? Respiração celular. Então lembra desse grupinho. A fotossíntese consome o CO2 e a respiração libera o CO2. É isso que acontece, bebê. Exatamente isso. Então a fotossíntese e a respiração celular, elas regulam o ciclo do carbono. E aí o que é que acontece? Quando esse carbono é fixado na estrutura dos vegetais, né, a partir dos compostos orgânicos que elas sintetizam a partir da fotossíntese, isso vai passar através da cadeia alimentar para os outros indivíduos, os animais, tá? Então os consumidores primários se alimentam das plantas, recebem essa carga de matéria orgânica, os consumidores secundários se alimentam dos primários e assim a gente vai subindo a cascata. O que é que acontece? Ambos vão passar pelo processo de decomposição, né? Então aqui a gente vai falar sobre os decompositores e todo mundo contribui com esse CO2 atmosférico. Por quê? Porque todo mundo aqui está fazendo a famosa respiração celular. Tranquilo? Então a respiração devolve este carbono para a atmosfera. Tranquilo? Então aqui a gente consegue visualizar toda a cascata de comunicação ecossistêmica dessa matéria. Tá vendo? Ciclo biogeoquímico. E aí qual é a grande sacada aqui, professor? É que este ciclo ele pode sofrer uma intensificação não natural. Por meio do quê? Você deve lembrar que os combustíveis fósseis, olha só, os combustíveis fósseis, eles estão sendo constantemente queimados, tá certo? Então a queima desses combustíveis fósseis está aumentando a liberação desse CO2 para a atmosfera, o que deveria ser
ou ficar a cargo somente da respiração celular. Então, esse daqui é um problema ambiental que está sendo destravado aí dentro do ciclo do carbono. E o Enem ama cobrar isso aí, tá bom? Porque a gente já teve questão, por exemplo, falando de derramamento de petróleo no mar, não sei o que, e perguntava a qual ciclo isso se relacionava. Ciclo do carbono. É uma questãozinha muito fácil, muito direta. Então, fica muito atento a isso daí, porque é exatamente o que você precisa saber. E se você parar para pensar, o ciclo do carbono está diretamente relacionado com o ciclo do oxigênio, tá? Porque a fotossíntese e a respiração também regulam a concentração de oxigênio no ecossistema ou não. A fotossíntese libera o oxigênio e a respiração celular consome. É só a direção das setas que é invertida lá no ciclo do oxigênio. Então você pode lembrar disso aqui que eu vou te entregar agora. Olha só, quando a gente pensa aqui na fotossíntese e pensa na respiração, elas regulam dois ciclos. Aqui, ó, o ciclo do carbono, aqui em cima. Então, na fotossíntese consome o carbono e na respiração ele libera esse carbono. Olha que lindo isso aqui, tá? Já quando eu penso na respiração, ela consome o oxigênio e a fotossíntese libera esse oxigênio. Então, olha só, eu tenho dois ciclos aqui, ó, regulados pelos mesmos processos biológicos. Isso daqui, ó, eu garanto que você nunca viu em outro lugar. Então, isso daqui é o ouro do ouro da biologia, viu? Isso aqui é só sucesso. Nunca mais esqueça desse quadradinho que o professor te entregou aqui neste vídeo maravilhoso. Então, olha só, isso daqui, com isso daqui, você resolve toda e qualquer questão de ciclo do nitrogênio, ou ciclo do carbono e ciclo do oxigênio, tranquilamente, sem medo de errar. Tranquilo? Vamos agora para o nosso último ciclo, que é mais cobrado dentro do Enem, que é o ciclo da água. O ciclo da água ele também é bem simples, bem direto, como o ciclo do carbono. A gente tem a maior concentração de água, não só na atmosfera, mas em corpos d'água na superfície terrestre, certo? Então a gente tem aqui a água na forma de vapor, né? Ela vai estar aqui na atmosfera. E nós temos a descida dessa água para o ecossistema por meio do que nós conhecemos como precipitação, que é a famosa chuva. E aí, quando essa chuva cai sobre o solo, ela tem alguns caminhos para seguir. Ela pode infiltrar aqui no solo, tá certo? E fazer o quê? E alimentar lençóis freáticos, ou seja, coisas que estão aqui abaixo do solo, ou essa chuva ela pode escoar e alimentar reservatórios superficiais de água, como mares, rios e lagos. Tranquilo? Essa visão aqui fica bem direta para a gente conseguir visualizar, certo? E a gente sabe também que este mesmo grupo, né, de corpos d'água, eles podem reabastecer a atmosfera a partir de quê, professor? A partir do que nós chamamos de evaporação dos mares, rios e lagos. Então, a evaporação aqui, ó, com base na incidência solar, vai regular o aporte hídrico de vapor d'água na atmosfera. Quem é que contribui para esse aporte hídrico também? A transpiração dos animais e vegetais. Certo? Então, contribui aqui ó, com a água na atmosfera. Então, aqui a gente está falando da transpiração. Então, você consegue perceber que existem três processos específicos que estão regulando o ciclo da água. Primeiro deles, a precipitação. Segundo deles, a evaporação. Terceiro deles, a transpiração. Então a gente costuma dizer que o ciclo da água ele é regulado pela evapotranspiração. Por quê? Não a precipitação não, professor. Não, por quê? A precipitação, que é a chuva, ela depende de quanto de água evaporou. Beleza? Então, no fim das contas, é a evaporação e a transpiração dos animais e vegetais que vai alimentar esse recurso hídrico como vapor d'água na atmosfera e vai conseguir modular a quantidade de precipitação que desce sobre, né, aí o solo, tranquilo? E aí vale a pena a gente pensar num viés também
conhecido como com a parte ambiental, que é a parte da impermeabilização do solo, tá certo? Então a impermeabilização do solo, deixa eu copiar aqui, ó, impermeabilização, aqui, ó, impermeabilização do solo, ela vai interferir direto nesse processo de infiltração da água, tá? E alimentar aí os lençóis freáticos ou até escoar para mares, rios e lagos, principalmente por conta do fenômeno da urbanização. Então não se esqueça deste processo, tranquilo? Então aqui eu te entreguei o ouro do ouro da biologia para você visualizar os 3 ciclos biogeoquímicos que mais são cobrados no Enem. E agora você tem recursos suficientes para resolver toda e qualquer questão desse conteúdo, beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Continua aqui no canal aqui comigo que eu vou com você até o nosso 15 de 15 em biologia, tranquilo? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!